Boa noite, ouvintes. Boa noite, Alê. Boa noite, amiga. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Ouvinte que está nos ouvindo aí desde o começo do mês, sabe que o nosso tema esse mês de julho, é criatividade. Última hoje, semana, né? O último programa de criatividade. E hoje o nosso assunto é como usar a criatividade para economizar em tempos de crise. Acho que a gente vai ter um público legal hoje aqui, né? Imagina, quase ninguém tá passando aperto. Então, e aí eu queria dar as boas-vindas hoje ao nosso convidado, como sempre um convidado especial aqui no Ao Lado Delas. É o Daniel Maza, que é o planejador financeiro pessoal da Life Finanças Pessoais. É isso, Daniel? Boa noite. Boa noite, Ale. Boa noite, ouvintes. Muito obrigado pelo convite, por estar falando para toda a audiência. Então vamos lá, né, gente? Como vocês sabem, a gente sempre faz um recorte sobre o tema mensal. E esse recorte que a gente vai falar aí de como economizar em tempos de crise veio em cima de uma demanda que eu tenho observado muito atualmente, nessa fase que a gente está vivendo, uma quantidade gigante de artigos, reportagens, notícias, tudo falando como as pessoas podem driblar a dificuldade. Mas o fato é que quando vai pôr na prática não é tão fácil assim. Não acontece, né? Então, assim, os gastos aumentaram. Então, o que a gente faz nessa situação? Nossa ideia aqui com o Daniel é focar na solução, estimular as pessoas a conquistarem aliados, resgatarem hábitos saudáveis. E aí o Daniel vai ser nosso aliado aqui para ajudar nossos ouvintes. Isso aí, nosso consultor dessa noite. E a gente vai chamar o ouvinte para participar, então, ligando aqui para a gente no 3016 1764 ou 3016 1765. E vamos lá para a pergunta: qual a sua maior dificuldade em relação à economia? Grana, liga aqui pra gente, fala pra gente qual é a sua maior dificuldade em relação à economia. Fazer economia, né, Daniel, que é difícil. Liga aqui, pede ajuda do Daniel, pede as dicas pra ele, pra gente quer ajudar você a resolver seu problema. E com quem sabe, né? E quem sabe até conseguir guardar um dinheirinho, né, Ali? Com certeza, gente, liguem, aproveitem muito aqui, porque a Simone já estava explorando o Daniel lá fora, porque ela adora esse tema, sabe? Lógico, adoro aprender como fazer. Ela quase não veio no programa hoje, só porque a gente ia falar sobre economia. Mas, o negócio é pessoal. Você sabe que eu trabalho com finanças, então eu tenho que fazer o pessoal que é mais complicado. E o que o pessoal vai ganhar, então, hoje, Si? Quem fizer aquela melhor pergunta, né, a mais interessante, vai ganhar o quê? Gente, vai ganhar um ingresso, né, um convite especial para a Academia de Inovação, é isso? É isso mesmo, gente, Academia de Inovação que vai acontecer agora, sexta e sábado, super legal, onde você vai poder estimular sua criatividade e arrumar um jeito diferente de sair dessa crise aí. Beleza. Vamos começar com o nosso convidado? Vamos lá. Então vamos lá. Envolver a família na economia, o Daniel, você acha que é uma estratégia interessante, ajuda ou dependendo da família atrapalha? Porque é sempre um dilema, né? Olha, Ale, excelente pergunta. Diálogo é fundamental quando a gente fala de finanças pessoais, familiar. A família precisa conversar e precisa dialogar acerca das finanças da casa, quais os projetos que aquela família tem, inclusive incluir os filhos, né? Não só marido e esposa, mas incluir os filhos nesse diálogo e entender qual que é a dinâmica financeira faz com que, inclusive, os filhos ganhem também certa educação financeira, o que é muito importante, não só em momentos de crise, mas em qualquer momento da nossa vida. Então, diálogo. Coloque num papel o que a família realmente quer fazer, crie um projeto de vida, de fato, e converse de grana, porque aí sim vai fazer todo sentido e a família pode entrar no jogo junto. Legal, você está falando aí de focar, então, num objetivo comum para todo mundo. Porque quando às vezes a gente fala sobre economia na família, a gente lembra daquele pai pentelinho que fica lá, apaga a luz, fecha a torneira. E não é só esse o foco. O foco também é... Tá, por que eu vou apagar a luz? Por que eu vou fechar a torneira, né? O que eu vou ganhar com essa economia? O que você está falando é para focar em algum projeto. Exatamente. E é por isso que eu falo que o diálogo é muito importante. E quando a gente fala de finanças pessoais, grana por grana, ou economizar é um papo chato à beça, né? Então, quando a gente fala poxa, vamos rever as contas, a gente precisa ter um propósito maior por trás. Sim. Precisa ter um projeto, objetivos claros. E muitas vezes uma pessoa vai ter um objetivo, um cônjuge, o outro vai ter outro, os filhos têm outro. Mas eu acredito que conversando, entendendo a individualidade de cada um e chegando a um acordo comum, com um objetivo e um propósito claro, economizar faz muito mais sentido, né? Isso aí.
A partir de que idade você acha que vale a pena envolver as crianças? Olha, dá para envolver as crianças desde muito cedo. Eu diria que a partir de 7, 8 anos de idade já dá para fazer algumas brincadeiras, alguns formatos para ajudar as crianças a identificarem o valor do dinheiro. E a partir dos 10 anos começar realmente a ter uma conversa até um pouco mais séria, né? Então, eu digo que 7, 8 anos já é uma idade que a criança pode saber o valor de economizar, de poupar. O pai pode muitas vezes dobrar a poupança que a criança depositou num cofrinho, se for criado um objetivo para aquela criança comprar um brinquedinho no futuro. E isso já vai formando a percepção de uma educação financeira, de poupar, guardar e criar uma educação financeira para a criança. Então, a partir de 6, 7, 8 anos já dá para começar a criar alguma Legal, até que ela já foi para a escola nessa idade, né, Daniel? Já sabe fazer a continha dela, né? Do mais e do menos, ver o que sobra e o que falta, né? Então fica mais fácil. Exatamente. Ouvinte, eu acho que se eu fosse você, eu não perderia a chance, né? É isso mesmo, gente. A gente está com um consultor aqui de finanças pessoais. Vamos lá? Você quer economizar para sobrar um pouquinho no fim do mês ou você tá querendo? Tá sobrando, Tá sobrando, pode ligar aqui também, né, Lê? Liga aqui para falar pra gente que a gente ajuda você a gastar. Eu tenho uma pergunta pro Daniel aqui também, enquanto o ouvinte não liga pra gente aqui. Daniel, como lidar com gastos inesperados? Por exemplo, sei lá, um problema de saúde ou bate o carro. Isso desequilibra as finanças, né? O que a gente faz? Eu costumo falar que a gente tem duas formas, tem dois tipos de gasto eventual, né? E todo mundo, muitas vezes eu atendo muitas pessoas em consultorias com famílias e muitas delas chegam a mim e falam, Daniel, planejar é difícil porque a gente tem as eventualidades, né? Então, uma parte do eventual, que são gastos que ocorrem na nossa vida anualmente e que a gente não bota na conta e quando chega, a gente fala, puxa, esse mês eu tenho muita conta para pagar. Exemplo? Como, por exemplo, o IPVA do carro, o presente para a mulher ou para o marido. Chega janeirão, todo mundo fala, meu Deus, apareceu o IPVA. E não é bem assim, né? Já então, sabe, né? Já sabe. IPTU, e aí por aí vai. Então, esse tipo de gasto a gente pode criar um provisionamento. Ao invés de você pagar, por exemplo, R$ 1.800 de IPVA de carro em janeiro, você pode economizar R$ 150 por mês, não fica pesado, e mensalizar isso de forma com que seu orçamento não saia muito Já vai guardando. Agora, no caso de um acidente de carro, de uma doença, que são eventos que a gente não controla, é muito importante a gente ter uma base de liquidez, que eu chamo, ou seja, base emergencial. A gente precisa ter uma certa reserva que nos garanta conseguir pagar um gasto eventual desse tipo e depois a gente repõe essa base de emergência. Então a gente bloqueia o perigo dessas duas eventualidades atrapalhar nossa vida. E quem não está conseguindo guardar e ter essa reserva, o que faz na hora do desespero? Precisa encarar de frente as finanças. Talvez esse seja um dos grandes problemas. As pessoas muitas vezes fogem e não querem encarar de frente o problema financeiro. Tem que diminuir gasto, é isso? Tem que diminuir gasto, e para diminuir gasto só tem uma forma, se enxergar para onde está indo o dinheiro. Saber aonde está indo. Saber para onde vai o dinheiro. Onde o ralo está aberto. Exatamente. E aí não tem como. A gente tem que mapear, tem que anotar os gastos. Hoje existem vários aplicativos gratuitos pela internet que a gente consegue baixar para ajudar nesse gerenciamento. Tem algum aí que você indica, que você já ouviu falar bem? Olha, Lê, tem vários no mercado. Eu utilizo o meu software próprio, eu trabalho numa empresa que nós temos a nossa própria tecnologia na Life. Mas é só digitar na internet organização financeira, planilha, o aplicativo de finanças pessoais, vão aparecer vários gratuitos. E isso ajuda muito a controlar e gerenciar o orçamento. Legal. E aí você está falando em organizar, gerenciar. Existe alguma fórmula aí de distribuição dos gastos pessoais para que as pessoas saibam assim mais ou menos em percentual ou alguma coisa que ela consiga direcionar? Eu não posso gastar mais do que tantos % do que eu ganho no meu aluguel, sei lá. Existem várias regras prontas em finanças. Eu vou um pouco contra a regra muito pronta, tá? Dizem que 30% do seu orçamento na moradia é o ideal, que 10%... Moradia inclui luz, água, tudo? Inclui tudo, aluguel, condomínio, isso. Que você não deve gastar
mais do que 10 a 15% com lazer, ou gastar mais ou menos 15% com lazer, 10% de investimento. Mas essas regras muito prontas, eu fico um pouco suspeito. Eu trabalho... Depende, né? Depende da família. Depende do contexto, né? Pode ser que uma família precise naquele momento gastar mais com moradia e menos com lazer, ou uma certa pessoa pode gastar menos com moradia e mais com lazer, depende muito do contexto. Não prioriza, né? Uma prioriza mais isso tudo do que questão aquilo. de prioridade, tá? Eu trabalho muito com famílias diretamente e a gente tem que entender o contexto, mas, no geral, é entender para onde está indo a grana e ver se aquilo te traz qualidade de vida. Eu acho que essa é a questão principal. E dentro dessa questão de ver para onde está indo a grana, pessoal, acho que é legal você colocar na sua planilha um investimento para beleza, né, Simone? Eu acho, ainda mais com desconto, né? Que Porque a gente tá falando se aqui. a gente também não se cuidar, não ficar mais bonito, mais bonita, a gente acaba desanimando. Eu estava desanimada sem fazer minhas mechas aqui. E hoje eu fiz minhas mechas, eu tô feliz. É isso A gente aí. tem que transmitir o vídeo desse programa para as pessoas verem como a gente está maravilhosa, né? Gente, e falando de beleza, aqui a gente tem o Beleza na Net, que vocês sabem, são nossos apoiadores. E hoje é dia do batom. Não sabia também, fiquei sabendo agora. Gente, sensacional. Esse parceiro aqui que ainda nos avisa qual é o Que negócio tá rolando o aí que tá hoje. rolando. E para comemorar tudo isso, ele está dando 50% de desconto nos cremes de cabelo e quem comprar esse creme ganha um batom. Quem comprar qualquer coisa no site hoje ganha um batom, não é isso, É Cid? isso aí. Todas as mulheres que ligarem, até os homens, né, que quiserem também presentear. Ganha um Qualquer batom. Pode compra usar hoje, também, né? Tá na moda hoje de batom. qualquer compra hoje leva um batom. Legal, gente. Beleza? Entra lá no belezananet.com.br e faça sua compra, aproveita 50% de desconto nos cremes e ganhe seu batom. Isso aí, ouvintes. E aí? Vamos lá? Eu acho que o pessoal não tá querendo economizar, tá você todo vê mundo que é com um dinheiro assunto sobrando. que o pessoal não quer encarar, Daniel. Você Tem falou que que a gente tem que encarar. de frente. Não é? Então vamos lá, 3016 1764 ou 3016 1765. A gente tá aqui esperando a sua pergunta. Aqui tem presente hoje também. É, gente, aproveita, vocês vão ganhar um baita treinamento aí no fim de semana. Mas vamos lá, Daniel, no teu trabalho, qual foi o caso mais complicado que você já encarou, assim, e difícil de resolver, mas que teve aí um final feliz? Ou não? Olha, Lê, ao invés de falar de um caso complicado, eu vou dar um típico caso que acontece a todo momento. Legal. Sempre eu tenho vários clientes que vêm com um problema financeiro que foi ocasionado muitas vezes pela compra da casa própria. E aí a gente está lidando com uma cultura nossa brasileira onde a casa própria é muito importante. E de fato é. Jogar aluguel sempre foi dito que pagar aluguel é jogar dinheiro fora, né? Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem um investimento, a compra de uma casa própria, que talvez seja o maior gasto que ela vai fazer na vida dela, e ela não pensa muito bem se aquele é um momento certo, se é a hora certa, se é o jeito certo de fazer. E acaba se endividando. E acaba se endividando muito. Então eu costumo refletir junto com meus clientes acerca de 3 perguntas que todo mundo deveria fazer quando vai fazer uma compra dessa magnitude. Isso é legal. Tá? Quais Fala são? aí, que a gente vai anotar aqui. Eu vou anotar. Vamos lá. A primeira, a pergunta é a coisa certa a fazer? Eu digo pra todo mundo, cara, é a coisa certa a fazer. Comprar casa própria em algum momento da nossa vida é a coisa certa a fazer. Mas depois que você identificou se é a coisa certa a fazer, pergunta, é a hora certa de fazer isso? E aí você tem que avaliar, supondo a casa própria, você pode olhar, o mercado tá bom, tá ruim, os preços estão altos, estão baixos. Vamos dizer que o cara fala, não, eu achei uma excelente negociação, achei um bom momento, o mercado hoje imobiliário tá apresentando algumas boas possibilidades. Respondeu as duas e... Tem a terceira, que aí vocês têm que se perguntar, é o jeito certo de fazer? E o que é o jeito certo? Você, de repente, tá na coisa certa, tá na hora certa, mas aí você vai dar uma entrada que você nem tem de 10%, vai vender alguma coisa, usar a sua base de emergência, você vai financiar aquela casa em 80%, financiar 80% do imóvel em 360 meses ou 30 anos e vai começar a transformar o seu orçamento num bola pesadelo. de neve, né? Exatamente. Temos e aí, com um a casa... ouvinte, né? Opa, vamos lá. Olha lá, vamos aproveitar o nosso Falou ouvinte. da casa própria, o pessoal Viu? vem. Boa noite. Oi, boa noite. Como é seu nome? É Jorge, aqui de Tupéva. Beleza, Jorge, bem-vindo aqui ao lado delas. Qual é a sua pergunta hoje aqui pro Daniel? Então, eu queria saber, assim, tem uma grana para estar aplicando, eu queria saber se a aplicação mais segura para mim estar fazendo seria o fundo de tesouro, qual a aplicação correta?
Beleza, Jorge. Obrigada tá pela sua sobrando, você participação. fala com a gente, Jorge. Investe na gente aqui. Oi, Jorge, tudo bom? Muito boa pergunta, Jorge. Bom, primeiro, para qualquer aplicação que a gente vai fazer, é muito importante você entender para que você está investindo esse dinheiro, né? Porque quando a gente vai fazer um investimento, existem investimentos que você tem um resgate mais rápido, um resgate mais demorado. Com isso você consegue rentabilidades maiores ou menores. Então, primeiro identifica, você está investindo para curto prazo, médio prazo, ou isso é para longo prazo, e após identificar isso, você pode olhar diferentes opções. Mas para não deixar você sem resposta, tesouro direto para uma aplicação conservadora é muito bom, tá? É muito bom porque hoje, se você for investir direto nos bancos, você vai provavelmente pagar uma boa taxa de administração dos fundos, ou muitas vezes eles vão te oferecer um percentual um pouco menor do que você conseguiria no tesouro direto. Então, se você tem um pouco de conhecimento sobre como investir diretamente no tesouro direto, eu diria que é uma boa alternativa. E se for para algo que você não sabe muito bem ainda, não estiver definido qual o prazo, para que você está investindo, você pode escolher o que a gente chama do Tesouro Selic, que é um investimento que vai acompanhar a taxa Selic, que no momento está bem alta. Então, ajuda quem quer investir. Muito tem bom. um valor mínimo assim para investimento, Daniel? O que você fala para quem está querendo começar a investir agora? Não tem valor mínimo, Ale. É lógico que para acessar alguns produtos financeiros mais requintados... O que é requintado? Com taxas menores, com rentabilidades um pouco maior, pode ser que há necessidade de um investimento um pouco maior. Mas, por exemplo, no Tesouro Direto, que é um investimento super bacana de se fazer, qualquer um pode começar com menos de R$100. Tá? Então, não tem valor mínimo. Eu acho que mais importante do que pensar no valor mínimo agora, ou num investimento requintado, é criar o hábito de investir mensalmente ou de poupar mensalmente. E aí, quando começar a acumular uma reserva um pouco maior, aí sim consegue se procurar algo que renda um pouco mais. Mas criar o hábito é mais importante no momento. Quem quiser saber mais sobre esse Tesouro Direto, encontra informações aonde? Porque tem gente que pode estar ouvindo isso pela primeira vez. Olha, o Simone? site... Hoje tem o site do próprio Tesouro Direto, que é do governo. De tesouro eu entendo, amiga. Entendo de Sabem tesouro. tudo. O próprio site do Tesouro Direto é um site muito explicativo, muito bem explicado, com todo o passo a passo do que tem que fazer. Se entrar lá, Tesouro Direto. Coloca lá no Google Tesouro Direto, você vai entrar no site. E ele é um site muito bem feito. Olha que legal. A pessoa consegue ter uma explicação gente, bem você legal. que tá gostando de ver o Daniel falar aqui com a gente no programa. De ouvir, né, amiga? De Outro dia ouvir, me não, falaram mas... isso no WhatsApp. Alessandra, é rádio. Mas a gente tá tão íntimo do ouvinte, parece que a gente tá aqui na nossa frente aqui, né? E assim, eu queria convidar o Daniel para conhecer o programa de formação de palestrantes da Expo, amiga. Eu acho que, olha, ele já fala tão bem na rádio, imagina no palco. Não é? Além de tudo, ele é bonitão, né, Então, gente? para você que já fala bem, que quer desenvolver uma carreira de palestrante, acho que nada melhor do que hoje tem no mercado, que é a formação de palestrantes da Expo Eventos Premium. Se você quiser saber um pouquinho mais, entra no site www.expopremium.com.br ou no telefone 3531-2222. Esse telefone é um mito. É um mito. E temos mais um ouvinte. Boa noite, quem fala? Boa noite, garotas. Kleber, tudo bem? Oi, boa noite, Kleber. Garotas. Adorei também. Você fala da onde, Kleber? Eu sou de Osasco, São Paulo. Beleza, bem-vindo aqui. Qual que é a sua pergunta aqui pro Daniel? Então, ele comentou sobre a questão da casa própria, né? Que muitas vezes a gente acaba concretizando um sonho, mas que o orçamento fica um pouco apertado. Vira um pesadelo. Isso. Nessas condições, existe alguma dica, alguma situação onde pode ficar um pouco mais tranquilo, desafogar, pensar em um replanejamento, algo do gênero? Vamos lá. Olha, Kleber, obviamente que precisaria entender, o importante agora é entender a dinâmica do fluxo de caixa do seu dia a dia. Mas muitas vezes, e isso às vezes é dolorido, mas muitas vezes a gente precisa inclusive pensar em vender o próprio ativo, em vender a casa e se planejar direito.
Mas é claro que talvez o espaço você vai encontrar no seu próprio orçamento se você conseguir enxergar melhor ou enxergar de fato o gasto que você vem tendo e replanejar sua vida. E também tem que ver um pouquinho qual que é a questão, quantos meses você financiou o apartamento, quanto falta para acabar. De repente, tentar uma renegociação no banco talvez não seja tão fácil, mas se tiver Estender, né? Tentar estender o financiamento, renegociar, mas talvez para um financiamento imobiliário, se ainda tiver muitas parcelas a pagar, não fica viável. Não fica tão viável. Mas o mais importante é, se hoje está apertando muito e tirando muito a sua qualidade de vida, não vale a pena isso, talvez né? valeria a pena, inclusive, pensar em vender a casa, vou dar um passo atrás, mas para depois dar 2 para frente. E aquilo que o Daniel falou, né? O planejamento junto com a família, criar um foco, uma meta e aí conseguir cortar as gorduras, né? Vamos tirar as gorduras, vamos dizer assim. Exatamente. Ô Daniel, como nosso programa aqui está fechando o mês com criatividade, você, né, deve ver 1000 planilhas por aí. E o que você vê de mais comum que as pessoas gastam, não dão atenção, porque o pessoal é criativo também para gastar, né? Que tem de mais comum que a pessoa não presta atenção e tá tirando esse fluxo de caixa mais tranquilo dela, que se ela olhar, de repente, eu já ouvi pessoas falando de, às vezes, a quantidade de cafezinhos, gente que fuma, que para de fumar. O que você já viu aí que pode, de repente, ajudar até o Kleber, né? A olhar que ele nunca quis ver? Olha, Lê, eu costumo fazer uma comparação entre supérfluo e desperdício. Tá? E muitas vezes eu pergunto para as pessoas, vocês acham que vocês deveriam cortar o supérfluo? E geralmente a pessoa fala, eu acho que eu deveria, né? Mas não corta. E geralmente não corta. Mas eu costumo dizer que cortar o supérfluo também não é saudável. Porque o supérfluo é o que traz a graça da vida. É ir num restaurante às vezes, comprar uma roupa bacana de vez em quando. Agora a gente tem que olhar para o desperdício, né? E o que é o desperdício? O desperdício é qualquer gasto que a gente faça e que nos afasta do nosso verdadeiro objetivo, o projeto de vida. Por exemplo, dá um exemplo aí de desperdício. Suponha que você, eu vou dar um caso, tá? Suponha que você é uma pessoa que ama viajar, não fica muito em casa, e seu projeto, o seu objetivo principal é estar fora, é estar viajando, é estar conhecendo pessoas. E aí você se coloca sempre fazendo muitos gastos para a tua casa, comprando várias coisas para casa. Podia economizar nesse gasto. Exatamente. E gastar na viagem. A pergunta é, isso tá te afastando ou está te trazendo mais perto do que realmente é o que você quer fazer? Legal. Essas perguntas ajudam a você a decidir se vai comprar ou não. Agora, os básicos, né? Restaurante, o pessoal sempre dá uma escorregada fora, ali, né? Uma escorregada aqui. A mulherada com cabeleireiro e coisa do tipo. Eu sabia, tava demorando. Tem outro ouvinte na linha. Tem outro ouvinte, Tomás? Caiu, acho que o nosso ouvinte, amigo. Tá vendo? Era pra cortar esse assunto aí, de cantar o cabelo. Não sempre sobra pra gente, né? Poxa, Daniel, para de sacanear, né, esse negócio. Não é? A cerveja, o chopp, né, o happy hour. Isso eles não falam, né? Comprar um negócio, um acessório para o carro, né? Mas eu acho que é legal mesmo. Tanto quando a gente abriu o programa falando de unir a família, eu acho que o mais importante de tudo é estabelecer essa questão de prioridades, né? Porque às vezes o que é prioridade para a mulher, por exemplo, a mecha no cabelo, para o homem é o happy hour com o amigo. E ponderar essas coisas, e para o filho é ir no parque. Ponderar essas coisas eu acho que é fundamental, né, Daniel, para conseguir o objetivo? Exatamente, é fundamental. Eu falo por experiência. Hoje eu tenho a felicidade de ter trabalhado com dezenas de famílias efetivamente no dia a dia. E se a gente se ater apenas ao dinheiro, eu garanto, não tem aderência. Economiza 1-2 meses, depois vai voltar com tudo. Temos mais um ouvinte na linha. Mas tem que ser rapidinho. Boa noite. Boa noite, ainda dá tempo? Oi, rapidão, vamos lá. Como é seu nome? Eu sou uma das pessoas que foi dispensada em corte de funcionários de uma empresa. Tá, seu nome? É Márcia. Márcia, você fala da onde? São Paulo. Joia, Márcia. Qual que é a sua pergunta aqui para o Daniel? Então, eu gostaria de saber se a gente recebe, né, alguns acertos nesse momento. E aí eu queria saber qual seria a melhor aplicação para esse dinheiro, tendo em vista que é um dinheiro que eu tenho que esquecer que eu tenho.
Legal, muito bom, Márcia. Beleza, obrigada. Márcia, obrigada. Obrigada. Oi, Márcia, obrigado pela pergunta. Vamos lá, 2 partes, tá? Primeiro, se você precisar desse dinheiro para poder viver, para poder custear a sua vida hoje, até você arrumar um novo emprego, o ideal é que você aloque esse recurso numa aplicação onde você tem uma liquidez muito boa. O que significa isso? Onde você possa diariamente resgatar caso você precise. E se esse é o caso, aí não tem muito segredo. Você vai ter que ir para um fundo DI de um banco, para um CDB com liquidez diária, que você possa resgatar diariamente, para você poder usufruir do rendimento desse investimento e depois você, obviamente, quando arrumar um emprego, parar de usar o dinheiro. Mas, se você não precisar do dinheiro, aí você pode procurar investimentos como uma LCA, uma LCI, que são investimentos que podem ter aí até 2 anos de carência, ou 2 anos para você Daniel, resgatar eles. para quem quiser tirar mais dúvidas a respeito desse assunto, tem algum contato que as pessoas podem te procurar por e-mail? Como é que elas podem tirar dúvida contigo? Com certeza. Pode mandar e-mail no meu e-mail pessoal, que é o daniel.mazza, M-A-Z-Z-A, @lifefp de finanças pessoais.com.br. Então, daniel.mazza@lifefp.com.br, e eu me comprometo a responder todos os e-mails que eu responder. Quem tiver dúvida pode mandar, pessoal, que eu vou responder um por um. Maravilha. E tem Agora é o momento da saia justa, Gente, né? rapidão, vamos Quem lá, é Daniel. que vai levar o prêmio Academia de Inovação? Nós tivemos 3 ouvintes pra hoje. academia. Quem você acha que vai ganhar a melhor pergunta? Jorge, Kleber ou Márcia? Hoje o prêmio vai para Márcia. Uau, Parabéns, Márcia. Viu como deu tempo ainda? Essa participação foi muito joia. Gente, nosso programa está encerrando. A gente acaba muito rápido, né? Mas agora em agosto, semana que vem já, a gente tem um novo tema, né, amiga? É isso? Isso mesmo, pais. Pais, Como que eles impacto influenciam a essa nossa vida? figura gera na sua vida até hoje? Não deixa de participar aqui com a gente, hein? Boa noite, gente. Boa noite, Daniel. Obrigada. Obrigada, Daniel. Muito obrigado. Até Boa noite, mais. pessoal. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.